Se você quer saber como ajudar o seu bebê a aprender a se virar sozinho, fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o movimento do rolar e como você vai ajudar seu bebê a aprender essa habilidade. Eu sou Rafaela Paiva do Desimpede, fisioterapeuta especialista em bebês, e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Na fase inicial da vida é muito comum que o bebê fique deitado tanto de barriguinha para cima como de barriguinha para baixo. Só que é preciso que o bebê aprenda também a fazer esse movimento do se virar sozinho, para que ele tenha maior autonomia e assim consiga explorar melhor seu ambiente. E para você conseguir ensinar seu bebê a aprender essa habilidade, a gente precisa entender um pouco mais sobre o desenvolvimento, quando ela é esperada e como incentivar o bebê. E é isso que você vai aprender nesse vídeo, então fique aqui comigo até o final. Então a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o que é esse movimento do se virar sozinho e quando é esperado que ele aconteça. Então, como todos os movimentos do bebê acontecem em um processo de evolução, assim não é diferente para esse movimento do se virar. Então, a primeira coisa que o bebê aprende a fazer é virar para o lado, lateralizar, para depois ele conseguir virar totalmente para o bruços. Então, como é que acontece? Primeiro, o bebezinho ele vai adquirindo esse controle da cabeça. Então, ele começa a virar para um lado, para o outro, para ver e explorar o ambiente. Então, principalmente a partir do olhar, o bebê querer ver as coisas que estão ao seu redor, ele vai ter esse interesse em procurar o que está acontecendo e a partir daí ele vai começar a aprender as laterais do seu corpo. Então, por volta dos 3 aos 5 meses, o bebê ele começa a olhar totalmente para o lado e aí ele vira o seu corpo junto. Aqui o bebê ele já consegue virar para um lado e para o outro. Depois disso, por volta dos 4 até os 6 meses, o bebê ele vai conseguindo virar totalmente e aí ele começa a descobrir que o corpo dele pode ir junto. E aí ele vira para a posição de bruços e consegue explorar aqui nessa posição. Já o movimento do desvirar, que é quando o bebê está aqui de bruços e ele vai e consegue desvirar para a posição de barriguinha para cima. Esse movimento de forma controlada costuma acontecer por volta dos 6 aos 7 meses. Então ele vem até um pouquinho depois do movimento do virar. Por quê? Porque esse movimento ele vai exigir um controle maior do bebê. Então, para o bebê fazer esse movimento por conta própria, ele vai tendo que controlar esse movimento para conseguir desvirar. O que acontece muito é que os bebês na fase inicial, como eles não têm um controle muito bom da cabeça, então quando a gente coloca eles de bruço, a cabeça muito grande acaba pendendo para o lado e aí o bebê desvira. Mas esse movimento não é um movimento controlado pelo bebê, é um movimento que acontece de forma aleatória, de forma involuntária. Então não é porque o bebê quer. Esse movimento controlado costuma acontecer por volta dos 6 aos 7 meses. E dá para perceber quando é o bebê que está controlando, porque ele faz esse movimento de uma forma muito intencional. Então ele vai olhando o objeto e vai desvirando o corpo. A outra coisa que a gente precisa entender um pouco mais é como esse movimento acontece. Eu já falei um pouquinho no tópico anterior, mas a gente precisa entender que esse movimento do bebê vai acontecer principalmente a partir do olhar. Então, primeiro o bebê ele consegue movimentar só os olhos. Na fase inicial da vida, o bebê vai movimentando os olhos, ele ainda não tem um controle da cabeça. Depois o bebê ele começa a conseguir virar a sua cabeça. E aí, quando ele consegue virar a cabeça, normalmente o corpo vai indo junto. E aí o bebê vai descobrindo as laterais. Então, para a gente conseguir estimular esse marco do bebê, a gente vai usar muito essa questão da visão. O olhar do bebê vai ajudar muito. E além disso, um outro movimento que ajuda bastante nessa fase aqui é o movimento do bebê pegar nos pés. Esse é um marco do desenvolvimento que a gente espera, né? Primeiro o bebê vai levantando a perninha e pegando nos joelhos, depois ele pega nos pés. E a partir desse movimento de pegar nos pés, o bebê vai conseguindo virar o corpo para um lado, para o outro, até que ele descobre que ele consegue virar o corpo totalmente e aí ele vai para essa posição do bruços. Então esse movimento vai ser muito importante para o bebê aprender essa habilidade do virar. E se você já está conseguindo entender bastante sobre esse movimento do virar e sobre o desenvolvimento do bebê, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de todas as novidades. Então agora, finalmente, o que a gente vai falar é como incentivar esse movimento. Então, como a gente já acabou falando um pouquinho no tópico anterior, principalmente a partir do olhar, o bebê vai descobrindo as laterais do corpo. Então, para a gente conseguir ensinar o bebê
a fazer esse movimento, a gente vai usar muito do olhar do bebê. Então a gente vai brincando com ele aqui, mostra um objeto, um brinquedinho que o bebê tem interesse, que chama bastante atenção. A gente vai mostrando aqui, sempre respeitando essa distância que o bebê consegue focar, que é mais ou menos uns 30 centímetros. E aí a gente mostra aqui na frente do bebê e vai levando para a lateral lentamente para o bebê conseguir acompanhar. Então, à medida que o bebê vai acompanhando, ele vai virando o corpo. Quando chegar aqui, a gente vai começar a levar esse brinquedinho mais para trás, porque quanto mais o bebê levar a cabeça para trás, né, para a extensão, mais ele vai conseguir virar o seu corpo até atingir a posição de bruços. Então, outra coisa importante da gente falar é que sempre que a gente for incentivar o movimento, a gente vai fazer o possível para que o bebê faça o maior esforço. Então, só quando a gente perceber que o bebê ele não está conseguindo de jeito nenhum, que está muito difícil para ele, a gente pega e dá aquela ajuda final para ele conseguir chegar nessa posição, até que ele consiga aprender a fazer sozinho. Então, no início, a gente pode dar essa ajuda no final do movimento e a gente faz isso principalmente pelo bumbum. Então, o bebê normalmente já está aqui quase virado e aí a gente dá essa ajuda aqui pelo bumbum ou pela perna para que ele vire totalmente e consiga brincar aqui na posição de bruços. E uma outra brincadeira que vai ser bastante interessante para essa fase do rolar, como a gente já falou um pouquinho antes, que esse movimento de pegar no pé acaba ajudando o bebê a conseguir virar, então a gente vai fazer a brincadeira a partir desse movimento, incentivando o bebê a pegar nos pezinhos. Então a gente pode passar algum objeto no pé do bebê, pode pegar no pé do bebê e mostrar os pés, ou usar uma meiazinha colorida. São formas de incentivar o bebê a pegar nos pés. Mas a gente também pode fazer esse movimento com o bebê para que a gente consiga fazer essa brincadeira aqui, que é uma brincadeira muito interessante para essa fase do rolar. É a brincadeira da canoinha, que a gente pega o bebê, né, coloca ele para segurar os pés e a gente vai cantando, brincando com ele, levando de um lado para o outro, lentamente, não é nada muito rápido. Então a gente vai levando o bebezinho, né, de um lado para o outro, cantando e brincando, até que a gente chega em um lado e vira ele totalmente. Então a gente faz isso tanto para um lado como para o outro lado, para que o bebê vá entendendo que o corpo dele consegue fazer esse movimento do virar e ele acabe aprendendo essa habilidade e conseguindo fazer por conta própria. E se você quiser saber um passo a passo de como ajudar no desenvolvimento do seu bebê de 0 a 24 meses, clique no link da descrição e conheça o método Desempede, que é o meu treinamento online para mamães que te ensina como ajudar o seu bebê a realizar todos os movimentos, desde o berço até o andar sem atrasos. Então agora eu vou te falar quando é que a gente vai incentivar esse movimento, e essa dica vai fazer toda a diferença na estimulação do seu bebê. Porque esse é um movimento que a gente espera que o bebê consiga fazer na fase dos 4 aos 6 meses, como a gente falou no início. Só que essa forma de mover o bebê, de virar o bebê, é algo que a gente precisa fazer desde o início da vida para que o bebê vá aprendendo os caminhos. Então, ao invés de quando a gente quiser pegar o bebê e colocar ele de bruços, a gente pegar ele e já colocar ele assim, onde ele não entende como é que ele foi parar nessa posição, ele simplesmente é colocado nessa posição, a gente vai pegar e vai fazer esse movimento do bebê de ir virando ele. Então, a gente coloca ele de barriguinha para cima e vai fazendo esse movimento do virar com muita tranquilidade. Então, desde o início da vida, quando for estimular o bebê, quando for colocar o bebê de bruços, você já vai fazendo esse movimento de virar o bebê. E se esse vídeo já conseguiu esclarecer muitas dúvidas que você tinha sobre esse movimento, já deixa o seu like aqui. Então, uma outra dúvida que sempre aparece é por que o bebê tem dificuldade de fazer esse movimento do virar. Então, a primeira coisa que pode dificultar o bebê de aprender essa habilidade é o bebê que não tem liberdade para fazer os movimentos e não explora o chão. Então, o bebê que não tem essa oportunidade de movimentar o seu corpo livremente, de brincar no chão, normalmente ele costuma ter dificuldade em aprender esse movimento. E uma outra coisa que acontece muito foi o que eu falei no item anterior, em que os bebês eles já são colocados de bruços. Como o bruço já é uma orientação que está bastante difundida, isso é muito bom para o desenvolvimento do bebê, só que não é ensinado que o bebê ele precisa aprender esse caminho de como ir para o bruços, só é falado que é para colocar o bebê de bruços. Então, muitas vezes o bebê já é colocado de bruços e ele só explora essa posição de barriguinha para baixo, não explora tanto a posição de barriguinha para cima e por isso ele acaba não aprendendo esse caminho. E a outra coisa é o uso de equipamentos. Então, o bebê que fica em bebê conforto em casa, que fica em cadeirinha, ele não vai ter essa oportunidade de aprender as laterais do seu corpo e de aprender como é que ele vai fazer esse movimento do virar.
Inclusive, esse vai ser o vídeo da próxima semana. Então não deixa de assistir também esse vídeo.